Olá, tudo bom? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre força de atrito, que é uma das forças mais importantes do conteúdo de dinâmica. Por quê? Porque tudo na nossa vida, ou quase tudo, vai ter atrito, tá? A gente vai considerar o atrito. É o atrito que permite que eu consiga andar, é o atrito que permite que um carro se desloque, tá certo? Às vezes esse carro vai fazer uma curva, se não existisse atrito, ele não conseguiria fazer essa curva. Então, o atrito, embora em algumas questões a gente despreze, ele vai sempre estar presente na nossa vida, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tudo bem? Acompanhe aqui a aula. O que seria a força de atrito? A força de atrito é a força que surge contra o deslizamento. Como assim contra o deslizamento? Vamos lá. Eu tenho aqui um bonequinho, Prof. Hugo, tá horrível, eu sei, meu forte não é desenho, mas ele vai fazer uma força aqui, ó, sobre esse bloquinho. A partir do momento que ele faz uma força sobre esse bloquinho, vai ter um deslizamento desse bloquinho com essa superfície, ok? Então, se o atrito ele é contra o deslizamento, contra esse deslizamento, vai surgir uma força de atrito aqui, ó, para esquerda, ok? Já que o bloquinho está deslizando para a direita. Então, isso aqui é a nossa força de atrito. Faltou colocar o vetorzinho, agora tudo certo. Então, vê só. Essa força, ela vai estar sempre aqui, paralelo à superfície de contato, ok? Como a minha superfície é horizontal, ela é horizontal aqui também, ok? Se a minha superfície estivesse na vertical, essa força de atrito também estaria na vertical, e se fosse inclinada, ela também estaria inclinada, tá certo? Agora, de onde surge esse atrito? Esse atrito, ele vai ser obtido, ó, se eu pegar aqui essa superfície do quadradinho e o solo aqui, essa superfície do solo, eu vou dar um zoom, ó. Quando eu der um zoom, eu vou perceber que essa superfície aqui, ela não é perfeitamente lisa, não é perfeitamente polida. Então, o que é que acontece? Essa superfície aqui, ela possui o que a gente chama de rugosidade. São pequenas deformaçõezinhas, pequenas ranhuras. E essas ranhuras, elas meio que emperram uma com a outra, fazendo surgir a força de atrito. Quanto mais ranhuras, quanto mais rugosidade eu tiver entre as superfícies, maior vai ser a força de atrito. Ok? E como é que eu faço para calcular essa força de atrito? O atrito, ele depende da força que é feita sobre a superfície. Quanto mais força é feita sobre a superfície, maior esse atrito. Então, para eu calcular o atrito, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Força de atrito é igual a μ vezes a normal, já que a normal é a força de reação que é feita sobre a superfície. Então, você faz uma força sobre a superfície e ela reage com a força normal. E é assim que nós vamos calcular a força de atrito. E o que seria esse μ? Esse μ aqui, pessoal, esse μ, ele é chamado de coeficiente de atrito. E esse coeficiente de atrito, ele fala justamente sobre a relação de atrito entre as superfícies. Por exemplo, se você pega, vamos supor uma pessoa que anda de skate. Uma pessoa que anda de skate, ela pode colocar uma lixa no shape, que seria aquela tabuazinha. Então, de acordo com a lixa que ele coloca, ele pode ter uma lixa que faça com que o seu pé fique mais preso, seria uma lixa mais grossa, ou uma lixa que o seu pé deslize mais sobre o skate, que seria uma lixa mais fina. Essa diferença entre a lixa grossa e a lixa fina, ela está explicitada aqui justamente pelo coeficiente de atrito, que vai dar a relação de atrito entre as superfícies, tá bom? E agora eu vou falar aqui para vocês algumas condições para a gente analisar, ok? Agora vamos ver algumas das condições aqui que a gente tem para a força de atrito. Uma coisa que é muito comum pensar
é que a força de atrito ela depende da área de contato. Quanto maior a área de contato, maior seria o atrito. Mas, se a gente olhar aqui para a nossa equação, a gente vai perceber que o atrito ele depende do coeficiente e da força normal, e não da área. Que coisa estranha, né? O que eu quero que você perceba é que o atrito em si, ele não depende da área de contato aparente. Ele depende da área de contato efetivo. Como assim? Depende efetivamente das partes que realmente estão em contato com a superfície. E essas partes que estão em contato com a superfície vão acabar exercendo uma força sobre a superfície. Que essa força ela já está aqui, ó, na componente normal. Então, eu não preciso analisar a área de contato para determinar a força de atrito, e sim olhar a interação entre superfície e objeto que está recebendo o atrito. Ok? Outra coisa aqui, só para a gente relembrar, é que a força ela é paralela à superfície, como já vimos, e ela depende dos materiais. Por exemplo, o tecido ele vai se atritar de uma forma diferente com o chão, com a madeira, com o vidro, ok? Então, essa força de atrito ela depende dos materiais. E eu vou dividir ainda o atrito em dois tipos de atrito. O atrito dinâmico, que é quando ocorre o deslizamento, e o atrito estático, que é quando não ocorre deslizamento. O interessante é que para calcular esse atrito aqui, eu uso a mesma fórmula que a gente já conhece. Só que aqui eu vou dizer que eu tenho um atrito dinâmico e aqui eu tenho um atrito estático. Eu vou tirar esse ezinho aqui porque eu vou colocar outra coisinha. Aqui eu vou chamar de coeficiente de atrito estático vezes a normal. Tá bom? Tá vendo que a fórmula é muito parecida? Só mudou o coeficiente de atrito. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Veja só. Quando eu empurrar esse bloquinho aqui com a força F, tá? E esse bloquinho estiver deslizando sobre essa superfície, eu vou ter aqui uma força de atrito no sentido contrário. Então, aqui seria a minha força de atrito. Apagar aqui. Ok, aqui seria a minha força de atrito. O interessante é que o atrito dinâmico, que é quando está deslizando, esse atrito ele é constante. Agora falando um pouquinho sobre força de atrito estática, o que eu quero que você perceba é que a força de atrito estática é quando não ocorre o deslizamento. Mas como assim não ocorre o deslizamento? Vamos supor que eu fiz uma força aqui de 100 newton. Só que essa força não foi suficiente para que esse bloco se movesse. Então, o atrito aqui, ele tem que vencer apenas essa força. Então, o atrito aqui seria uma força de atrito de 100 newton. Só que agora eu fiz mais força. Então, ao invés de 100, eu fiz agora que eu estou muito forte, eu fiz 200 newton. Só que ainda não foi suficiente para mover essa caixinha. Então, o atrito que antes era 100, ele passa a ser 200. Só que agora eu disse, não, agora eu vou conseguir vencer essa caixinha aí. Porque essa caixinha ela não é páreo para mim, não. Eu vou fazer agora uma força de 400. E aí eu fiz uma força de 400. E ainda não consegui mover a caixinha. Logo, o atrito aqui, ele é 400. E eu disse, meu Deus, qual será a força necessária para eu fazer sobre essa caixinha para conseguir mover ela? Aí é que tá, pessoal. A força necessária para mover essa caixinha, ela vai ser calculada através aqui do atrito estático, que eu posso chamar ele de atrito máximo. Por que de atrito máximo? Porque a partir do momento que eu
conseguir vencer esse atrito, eu vou conseguir movimentar a caixinha, tá bom? Então, esse atrito estático aqui, ele é constante? Não. Ele pode variar. Mas pode variar até chegar aonde? Até o máximo, que eu vou calcular com o atrito estático que eu tiver. Sabe qual é o interessante aqui? É que a partir do momento que eu vencer esse atrito estático, ele passa a ter um atrito dinâmico. E agora eu vou ficar com esse atrito constante até o objeto parar novamente, ok? Enquanto ele estiver em movimento, ele vai estar sob atrito dinâmico. Eu vou fazer um exemplozinho aqui para a gente ver como diferenciar quando eu vou usar o atrito estático e o atrito dinâmico, ok? Eu vou apagar aqui e a gente acompanha no próximo momento. Então vamos agora para esse exemplo aqui. Eu tenho um bloco sendo puxado para a direita por uma força F e ele vai deslizar para a direita. Consequentemente, o atrito ele vai apontar aqui para a esquerda, ok? Aqui seria a nossa força de atrito. Tranquilo? Então veja só, vamos calcular qual seria a força de atrito dinâmico e qual seria a força de atrito estático, que é o nosso atrito, cadê? Máximo, tá vendo? Então vamos lá. Força de atrito dinâmico. Φ dinâmico seria μ dinâmico vezes normal. Como eu vou calcular normal nesse caso? Você tem que ver aqui que eu vou ter uma força peso para baixo, a normal aqui para cima. Para esse caso aqui, eu posso dizer que normal igual ao peso em módulo. Ou seja, é só calcular utilizando massa vezes gravidade. A massa é 10 kg e a gravidade 10 também. Isso vai nos dar 100 N, ok? Então, ó, quando eu for calcular aqui a força de atrito, eu vou usar o coeficiente de atrito dinâmico, que foi 0,3, vezes 100, que é a nossa normal. 0,3 vezes 100 dá 30 N. E agora eu vou calcular a força de atrito estático. Do mesmo modo, só que usando o coeficiente de atrito estático. Então seria μ estático vezes a normal, que nos dá 0,6 vezes 100, 60 N. Então é essa força de 60 N que eu tenho que vencer para poder colocar o meu objeto em movimento. Se for uma força igual a 60 N, ele ainda não entra em movimento, ele fica na iminência de entrar em movimento. Então, ó, no primeiro momento eu fiz uma força aqui de 10 N. Poxa, eu consegui vencer esse atrito de 60? Não, não consegui. Então a força de atrito vai ser igual à força que eu fizer. Então se eu fiz uma força de 10, o atrito também vale 10. E a minha força resultante é 0, já que 10 menos 10 vai dar 0. Quando eu fizer uma força de 30, eu consigo vencer o atrito estático? Ainda não. Então a força de atrito vai ser igual à força que eu fizer, 30 N. E a resultante dá 0. Agora eu fiz a força de 60. Eu consegui vencer os 60? Ainda não. O atrito é igual à força que eu fizer. Logo, a resultante disso é 0. Mas agora eu fiz uma força de 80. Opa! Eu venci o atrito estático. A partir do momento que eu venço o atrito estático, ele passa a ser o quê? Dinâmico, já que o objeto entrou em movimento. Entrando em movimento, a minha força de atrito ela fica o quê? Constante. Então, 0,3 vezes 100, aqui eu fiz 30 N. E quem seria a minha resultante? 80 menos 30, 50 N. Agora a força foi de 100. Poxa, se a de 80 já venceu, 100 venceu também. O atrito continua sendo dinâmico. 30 N, o que nos dá uma resultante de 70 N. Ok? Agora nós vamos partir para resolver alguns exercícios da nossa apostila e depois damos continuidade à aula, ok? Acompanhe aqui na tela. Calcule a aceleração do sistema abaixo
quando o corpo de massa M é puxado por uma força F, que forma um ângulo alfa com a horizontal. Sabendo-se que entre a superfície e o corpo existe um coeficiente de atrito cinético μ. E ele vai dar os dados aí na questão. Então vamos embora. Como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Primeiro eu vou colocar as forças que atuam sobre esse objeto, que seriam aqui F, que já tenho. Eu tenho também aqui o peso para baixo, ok? Consequentemente, eu vou ter aqui normal para cima, já que tem um contato com a superfície. Esse objeto vai ser deslizado para a direita. E aqui, então, eu tenho, ao contrário, a força de atrito, ok? Para eu achar a aceleração, eu preciso determinar a força resultante. Quem seria essa força resultante? Para calcular a força resultante, seriam as forças que puxam para a direita menos as que puxam para a esquerda. Mas se você perceber, essa força F aqui ela está inclinada. O que é que eu vou fazer com essa força F inclinada? Eu vou decompor ela nas duas componentes. Fx e aqui um pedacinho vai ser o meu Fy, ok? A gente já sabe calcular Fx e Fy. Fx seria F vezes cosseno de alfa, ok? Isso aqui nos dá 10 vezes 0,5, ou seja, Fx igual a 5 newton. E eu sei também que Fy seria F vezes cosseno de alfa, que nos dá 10 vezes 0,9, ou seja, Fy igual a 9 newton. Agora que eu já tenho Fx e Fy, vamos ver o que é que a gente pode calcular aqui. Para achar a força resultante, eu faria Fx, que está na direção horizontal, menos a força de atrito, que eu não sei quanto é ainda, mas eu sei calcular a força de atrito. A força de atrito seria μ vezes a normal. Mas quem é a normal? Nesse caso aqui, a normal ela vai ser dada pelo peso menos Fy, já que P está fazendo aqui uma força, na verdade eu tenho uma força equivalente ao peso para baixo e Fy está aliviando isso. Então eu já posso determinar que a minha força normal seria o peso menos Fy. Logo a minha normal, peso é massa vezes gravidade, a gente sabe que G é 10, então seria 20, menos Fy, que é 9. Normal, 20 menos 9 dá 11 newton. Agora que eu já tenho a força normal, eu posso jogar aqui na força de atrito, tá certo? Como é que eu faço para calcular essa força de atrito? Força de atrito seria μ vezes a normal. Quanto é que vale μ? 0,1. Quanto é que vale a normal que eu achei? 11. 0,1 vezes 11 dá 1,1 newton. Percebe que agora eu já tenho a força de atrito, eu já tenho Fx também. Vou achar a força resultante, que é massa vezes aceleração. Então eu posso escrever que Fx menos Fat é igual a massa vezes aceleração. Fx quanto foi? 5 menos Fat, 1,1. 1,1 é igual a massa, que é 2, vezes a aceleração, que é o que eu quero achar. 5 menos 1,1 dá 3,9 igual a 2A. A é 3,9 dividido por 2. Ou seja, a aceleração vai ser quanto? 1,95 metros por segundo ao quadrado. Como a questão é aberta, essa é a nossa resposta. 1,95 metros por segundo ao quadrado, ok? E agora a gente vai para a próxima questão, que é a questão 9. Um bloco A de massa 3 kg está apoiado sobre uma mesa plana horizontal
e preso a uma corda ideal. A corda passa por uma polia ideal e na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível, conforme mostra o desenho. Uma pessoa pendura suavemente um bloco B de massa 1 kg no gancho. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco A e a mesa são respectivamente 0,5 e 0,2. Determine a força de atrito que a mesa exerce sobre o bloco. Então vamos aqui. Primeira coisa, toda vez que a gente pega dois coeficientes de atrito, a gente primeiro vai ter que calcular o atrito máximo, tá bom? Que é o atrito, na verdade, a força necessária para eu vencer esse atrito máximo, ok? Que é utilizando o coeficiente de atrito estático. Já vou calcular isso aqui agora. Então, ó, a minha força de atrito estático, que seria o meu máximo, seria mi estático vezes a normal. Tá, normal em quem? Aqui de A. Colocando as forças, eu tenho peso de A para baixo, normal de A para cima. Aqui eu vou ter a tração sobre o fio. Aqui eu vou ter a força de atrito sobre o bloco A. Em B eu vou ter o peso de B. E aqui eu vou ter tração também. A mesma tração, já que é o mesmo fio. Se liga que não tem normal em B, porque ele não está em contato com nenhuma superfície. Ele está pendurado, tá bom? Então, calculando essa força aqui, eu sei que para esse caso aqui, eu posso dizer que a normal de A é equivalente ao peso de A, em módulo, tá bom? Calculando a nossa força de atrito estático, eu teria o seguinte, ó. Mi estático, que seria quanto? 0,5 vezes a normal. Normal a gente sabe que é massa vezes gravidade para esse caso aqui, já que é igual ao peso. Então seria 3 vezes 10, o que dá 30 newton. 0,5 vezes 30 nos dá o quê? 15 newton. Vamos ver se essa força aqui ela vai ser vencida para o meu objeto entrar em movimento. Já o que ele quer é a força de atrito que a mesa exerce sobre o bloco A. Poxa, se tu olhar direitinho aqui, eu vou ter a condição de quê? Que peso de B menos a tração seria a minha força resultante em B. E aqui a tração menos FAT seria a força resultante, a força resultante em A, tá? Para essa situação aqui, o que eu quero que tu perceba é que esse peso aqui, esse bloquinho, ele vai transmitir a força aqui para o bloco A, ó, através do fio. Então, para esse caso aqui, o peso acaba sendo a força que puxa o bloco A. Mas veja só, o bloco A ele só vai entrar em movimento se ele sofrer uma força maior que 15 newton. E quanto é que vale esse peso de B? O peso de B seria a massa de B, que é 1, vezes a gravidade, que é 10. O peso de B dá 10 newton. Se eu transmito 10 newton para esse bloco A e ele só entra em movimento se ele receber uma força maior que 15, ele vai entrar em movimento? Não. Então, a força de atrito nesse momento é igual à força que eu fizer, já que 15 é o máximo que ele aguenta antes de entrar em movimento. Então, se o meu bloco fez 10, nesse caso, a minha resposta vai dar uma força de atrito igual à força que foi feita, que seria 10, ok? Então, isso nos dá como resposta a letra D. Vamos falar agora um pouquinho sobre o gráfico de força de atrito, onde a gente vai relacionar a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico, ok? Que também pode ser chamado de cinético. Então vamos lá falar sobre gráfico da força de atrito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico que relaciona a força de atrito
de acordo com a força que é feita sobre o objeto, tá? Então, o gráfico ele vai ter mais ou menos essa forma aqui. Por que eu estou falando isso? Veja só, eu tenho aqui a força de atrito relacionada com a força F. Conforme essa força que é feita vai aumentando, a força de atrito também vai aumentando. Então, se eu fizer uma força aqui, por exemplo, F1, aqui eu também vou ter uma força igual a ela. Ainda por quê? Porque eu não venci o atrito máximo. Então, aqui também seria F1. Ok? E aí, ó, conforme a força vai aumentando, a força de atrito também vai aumentando. Até que eu consigo chegar na força de atrito estático, ó, que é a força máxima. Então, a partir do momento que eu consigo vencer essa força de atrito estático, o atrito deixa de ser estático e passa a ser o quê? Dinâmico. Olha a queda que ele tem. E o interessante é que ele vai ficar agora constante até o fim do movimento, até o objeto parar. Então aqui, ó, você vai ter o que a gente chama de força de atrito dinâmico ou cinético, tá? Pode vir com esse nome também. Então, essa é a região aqui de atrito cinético. E essa região aqui é de atrito estático, até atingir o máximo. Vamos fazer um exercíciozinho agora para falar sobre essa relação de gráfico. Um jovem aluno de física, atendendo ao pedido de sua mãe para alterar a posição de alguns móveis da residência, começou empurrando o guarda-roupa do seu quarto, que tem 200 kg de massa. A força que ele empregou de intensidade F, horizontal paralela à superfície, sobre a qual o guarda-roupa deslizaria, se mostrou insuficiente para deslocar o móvel. O estudante solicitou a ajuda do seu irmão e, desta vez somando a sua força uma outra força igual, foi possível a mudança pretendida. O estudante, desejando compreender a situação problema vivida, levou-a para fora de sala de aula, a qual foi tema de discussão. Para compreendê-la, o professor apresentou aos estudantes um gráfico abaixo que relacionava as intensidades da força de atrito estático e força de atrito cinético, com as intensidades das forças aplicadas ao objeto deslizante. Com base nas informações apresentadas no gráfico e na situação vivida pelos irmãos em casa, é correto afirmar que... Então vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, na letra A. O valor da força de atrito estático é sempre maior do que o valor da força de atrito cinético entre as duas mesmas superfícies. Se liga numa coisa. Embora a gente não tenha falado, mas saiba que o atrito estático aqui, máximo, o atrito estático máximo, ele vai ser maior do que o atrito cinético, tá? Mas a força de atrito estático é qualquer uma dessa que componha essa região. Logo, a força de atrito estático nem sempre vai ser maior do que o cinético. Depende da força solicitante, ok? Então, a primeira seria falso, já que ele diz que é sempre maior. Letra B. A força de atrito estático entre o guarda-roupa e o chão é sempre numericamente igual ao peso do guarda-roupa. Isso é falso. Nem sempre a força de atrito é numericamente igual ao peso. Na verdade, em pouquíssimos casos é isso que acontece, ok? Vamos para a letra C. A força de intensidade F, exercida inicialmente pelo estudante, foi inferior ao valor da força de atrito cinético entre o guarda-roupa e o chão. Veja, isso é falso. Essa força ela não foi inferior à força de atrito cinético, e sim inferior à força de atrito estático, porque é essa que a gente tem que vencer para o objeto se movimentar, ok? Então, letra D agora. A força resultante da ação dos dois irmãos conseguiu deslocar o guarda-roupa, porque foi superior ao valor máximo
da força de atrito estático entre o guarda-roupa e o chão. Então isso aqui é verdadeiro. Eu só vou conseguir mover o objeto a partir do momento que eu vencer a força de atrito estático máxima. E aí o objeto entra em movimento sob a ação da força de atrito dinâmica, o que nos dá aí como resposta a letra D. Ok? Então vamos continuar nossa aula agora, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a resistência do ar. Vamos falar agora aqui sobre a resistência do ar. Todo objeto que se deslocar através do ar vai sofrer uma resistência dele, ok? Então eu coloquei aqui para ilustrar uma situação em que uma pessoa está caindo com o paraquedas aberto, tá? Então vai existir uma força que puxa essa pessoa para baixo, que seria a força peso, e contrário a ele, uma força de resistência, que seria a resistência do ar, que eu vou chamar aqui de R. Então, existe uma força de resistência R aqui para cima. Ok? Como é que eu faço para calcular essa força de resistência? A força de resistência do ar ela é dada por K vezes V ao quadrado. Ok? Esse K é uma constante que geralmente vai ser dada. Ok? Essa constante que vai ser dada, ela depende de algumas coisas. Da densidade do ar, ok? E do formato do objeto. Foca muito nisso aqui, ó, formato do objeto. É por isso que alguns carros eles têm um formato que a gente chama de formato aerodinâmico, que é justamente para facilitar essa quebra da resistência do ar. Alguns esquiadores, quando estão descendo, eles ficam numa posição mais agachadinha assim, que é justamente uma posição que favorece a quebra dessa resistência do ar, ok? Então o formato do objeto é muito importante. Pode ver que quando um paraquedista está caindo com o paraquedas fechado, ele tem uma velocidade e a partir do momento que ele abre o paraquedas, ele muda o formato dele, essa resistência do ar ela muda completamente, tá? Outra coisa que a resistência do ar também depende é da velocidade do objeto. Pode ver uma vez que se você estiver no carro, você colocar um pouquinho só, não bota a mão toda não, tá? Bota só um pouquinho da mão para fora da janela. Tu vai perceber que se o carro estiver lento, tu vai sentir uma certa resistênciazinha. Agora, conforme esse carro for ficando mais rápido, essa resistência ela é muito maior. Você coloca a mão e sente ela já sendo puxada para trás, ok? Ou seja, você sofre uma resistência do ar maior. Tranquilo até aí? Mas existe um negócio chamado velocidade limite, tá? Para você entender o que é essa velocidade limite, eu primeiro quero que você entenda uma coisa. Como é que eu vou calcular a força resultante sobre esse carinha quando ele está caindo? É peso, que é a força que puxa ele para baixo, menos a força de resistência do AR. E isso vai dar a força resultante, que é massa vezes aceleração. Só que quando ele vai caindo, ele está submetido a uma aceleração, que não é a da gravidade apenas, tá? Já que aqui eu vou ter um menos o outro. Então ele não vai estar só com a aceleração da gravidade. Ele está submetido à aceleração da gravidade, tá, mas ela não é a resultante. Ok? Então, ó, a velocidade dele vai aumentando. Mas conforme a velocidade dele vai aumentando, olha quem está aumentando também. A resistência do ar, já que depende da velocidade. Então vai chegar um momento que essa resistência do ar aumentou tanto, que ela ficou igual ao peso. Ou seja, a partir do momento que a força de resistência ficou igual ao peso, se P é igual a R, essa força resultante aqui é quanto? Zero. Então, nas condições em que a velocidade limite é atingida, é quando a força resultante é quanto? Zero. Isso aqui deixa de existir. Se a força resultante é zero, a velocidade vai aumentar? Não mais. E aí, ele vai cair com velocidade constante. Então, essa velocidade limite que eu tenho aqui, ela vai ser o quê? Constante.
e aí ele vai ficar com essa velocidade até chegar no chão, ok? Então, vai chegar uma certa altura que, por exemplo, você cair de um prédio de 30 andares e cair de 10 andares, dá a mesma coisa. Por quê? Porque você, na verdade, os dois exemplos são ruins, né? Porque ninguém quer cair de um prédio, seja ele de 10 ou de 30 andares. Mas, o que eu quero que você perceba é o seguinte, nesses dois casos, a velocidade que você chega ao chão é praticamente a mesma. Por quê? Porque você atinge a velocidade limite em 10 ou em 30 andares. Tranquilo? Então vamos agora. Ao saltar de paraquedas, os paraquedistas são acelerados durante um intervalo de tempo, podendo chegar a velocidades da ordem de 200 km por hora, dependendo do peso e da área do seu corpo. Quando o paraquedas abre, o conjunto paraquedas e paraquedista sofre uma força contrária ao movimento, capaz de desacelerar até uma velocidade muito baixa, permitindo uma aterrissagem tranquila. Assinale a soma das proposições corretas. Então vamos analisar as proposições agora para dizer se é verdadeiro ou falso e no final dar o somatório, ok? Proposição 1. A aceleração resultante sobre o paraquedista é igual à aceleração da gravidade. A gente acabou de falar que a aceleração resultante ela não é igual à aceleração da gravidade, já que existe outra força aí, que é a força de resistência do ar, não apenas o peso. Então a 01 é falsa. A gente já pode anotar aqui falsa. Vamos analisar agora a 02. Durante a queda, a única força que atua sobre o paraquedistas é a força peso. Falso. Durante a queda atuam sobre o paraquedista tanto a força peso quanto a força de resistência do ar. Então 2 é falso. 4 agora. O movimento descrito pelo paraquedista é um movimento com velocidade constante em todo o seu trajeto. Mais outra que é falsa. Não é durante todo o trajeto. Essa velocidade só vai ficar constante, ou seja, vai ser um movimento com velocidade constante só depois que eu atingir a velocidade limite. Logo, a 4 é falsa também. Vamos para a 8 agora. Na 8 diz o seguinte: próximo ao solo, com paraquedas aberto, já com velocidade considerada constante, a força resultante sobre o conjunto paraquedas e paraquedista é nula. Pessoal, quando ele chega próximo ao chão e ele já está com velocidade constante, isso quer dizer que ele atingiu a velocidade limite, ou seja, a força resultante é quanto? 0, o que deixa a 8 verdadeira. Vamos para 16. Próximo ao solo, com paraquedas aberto, já com velocidade considerada constante, a força resultante sobre o conjunto não pode ser nula. Caso contrário, o conjunto paraquedas e paraquedistas não poderia aterrissar. Isso é falso, a gente já viu. É uma negação da 8. A força resultante aí, ela é igual a 0, porque a velocidade é constante. Então, essa 16 é falsa. Vamos analisar agora a 32. A força de resistência do ar é uma força variável, pois depende da velocidade do conjunto. Verdadeiro. A força de resistência do ar é uma força variável, porque ela está dependendo justamente da velocidade. Em queda, a velocidade tende a aumentar até atingir a velocidade o quê? Limite. Ok? Então a 32 é verdadeira. Tranquilo? Vamos dar continuidade na nossa aula agora e vamos falar sobre resultante centrípeta. Vamos falar agora um pouquinho sobre força centrípeta, tá certo? Essa força centrípeta, eu quero que você perceba que, na verdade, ela é uma resultante centrípeta. Só para organizar. Ela é uma resultante centrípeta. Por que é tão importante que você perceba isso? Porque ela não existe sozinha. Ela existe na presença de outras forças. Por exemplo, quando você está girando alguma coisa que está presa no fio, por exemplo, quando um carro está fazendo uma curva, essa força resultante centrípeta, ela só existe por causa de outras forças. No caso aqui seria a tração no fio, um carro fazendo uma curva seria o atrito, tá certo?
Então, o que é que eu quero que tu perceba aqui? O que seria essa resultante centrípeta? Ela é o resultado das forças que possibilitam que o objeto descreva uma curva, tá certo? Essa força, ela vai ter a direção sempre radial, ok? E ela vai sempre apontar para o centro da trajetória circular. Ok, como é que eu faço para calcular essa força centrípeta? Essa força centrípeta seria massa vezes aceleração centrípeta. E a gente estudou que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio. Ou seja, a força centrípeta seria m vezes v ao quadrado sobre o raio. mv ao quadrado sobre o raio, onde o raio seria aqui o raio da minha trajetória circular, ok? Então, todo objeto que descrever uma trajetória circular, associado a ele, a gente vai ter uma força centrípeta, tá bom? Uma coisa que eu quero que você lembre é que a força centrípeta ela pode ser escrita de outra forma ainda. Em movimento circular, a gente viu a relação de que V pode ser escrito como ômega vezes R. Quando eu jogar isso aqui para dentro, vai ficar ômega ao quadrado vezes R ao quadrado. Eu vou cortar R ao quadrado com esse R. A força centrípeta, ela também pode ser escrita assim, ok? M ômega ao quadrado vezes R. É outra forma de escrever a força centrípeta, ok? E aí vamos ver como é que a gente pode fazer uma aplicação disso em questões aqui de lombada ou depressão. Lombada é quando você está passando por cima, depressão é quando você passa por baixo, ok? É muito comum que nessas questões ele peça para a gente determinar a normal, a força normal que atua sobre o carrinho ou sobre uma pessoa nas duas situações, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar como seria essa força normal aqui. O que eu quero que tu veja é que aqui eu tenho força-peso para baixo e força normal aqui para cima, ok? Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Peso para baixo e força normal para cima, ok? Se você olhar direitinho, a força centrípeta ela vai apontar para o centro dessa trajetória e a força centrípeta aponta para o centro dessa trajetória. Poxa, se a força resultante é o resultado da interação entre as forças e aqui ela tem que apontar para baixo, então eu já sei que para essa situação eu tenho peso menos normal. Ó. O que aponta para baixo menos o que aponta para cima vai dar a resultante, força centrípeta. No caso aqui embaixo, a resultante dá para cima, então eu teria aqui que normal menos peso dá a força centrípeta. Mas como eu falei, é muito comum que nessas situações ele peça a reação da superfície, que no caso seria a força normal. Então eu vou isolar ela. Quando eu isolar a normal, eu vou ter para esse caso aqui normal como sendo peso menos a força centrípeta. E para esse caso aqui de baixo, quando eu isolar normal, eu vou ter normal como sendo peso mais força centrípeta, ok? E se não tivesse essa circunferência aqui, no caso, essa trajetória circular, eu teria que normal é igual ao peso. Então, aqui, lombada, normal igual a peso menos força centrípeta. E para o caso aqui de baixo, normal igual a peso mais força centrípeta. Vamos ver agora numa questão como é que fica isso? Vamos agora para a questão 10 da página 62. Um automóvel de massa 800 kg, dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg, passa pela parte mais baixa de uma depressão de raio igual a 20 metros, com velocidade escalar de 72 km por hora. Nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo é... Então vamos lá. Ele quer a reação normal. Eu já sei que a normal nesse caso aqui
ela vai ser dada por normal, lembram? Aqui normal menos peso para dar a força centrípeta. Então, normal seria a força centrípeta mais o peso. Se lembra que quando tu está numa montanha-russa, por exemplo, no momento que você está passando por esses trechos em depressão, você se sente mais preso na montanha-russa. Quando você está passando por esses trechos, assim, você se sente mais solto, como se você fosse sair da cadeira, tá certo? E isso tem a ver com o que a gente está estudando, tranquilo? Então, eu quero que você perceba o seguinte aqui, ó. Força centrípeta. Como é que eu calculo essa força centrípeta? Seria mv ao quadrado sobre o raio mais o peso, que é m vezes g. O m que eu vou usar aqui, pessoal, seria não 800 e nem 60, mas sim os dois. Então, seria 860 vezes v. Só que v aqui está em quilômetro por hora. Eu tenho que passar isso para metro por segundo, que quando eu divido por 3,6 dá 20. Então, 20 ao quadrado sobre 20, que seria o nosso raio, mais 860 vezes 10. Então, isso aqui vai dar 20 ao quadrado, eu corto com 20. Então, vai ficar 860 vezes 20, mais 860 vezes 10. O que isso dá? 860 vezes 30. 860 vezes 30, eu posso fazer o seguinte, ó. 3 vezes 86 e acrescentar 2 zeros. 3 vezes 86 dá quanto? 3 vezes 80, 240. 3 vezes 6, 18. 240 mais 18, 258. E agora eu acrescento os 2 zeros que eu tirei. Ou seja, 25.800 newton é a nossa força normal, o que está aí na letra D, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre globo da morte e como as questões falando disso podem aparecer? Vamos embora! Vamos falar agora um pouquinho sobre globo da morte, tá certo? O que consiste o globo da morte? É aquele que tem no circo, você vai no circo e você vê aquela galera andando com a moto dentro de um globo, uma coisa bem loucona, mas como é que isso vai aparecer nas questões de física, tá certo? Se você olhar direitinho, isso aqui parece com a situação em que a gente analisou em lombada e depressão. Se você olhar direitinho aqui, ó, esse pedaço é uma parte de depressão, como a gente já viu anteriormente, tá? Mas o que eu quero que você perceba no globo da morte é o seguinte: geralmente as questões de globo da morte, ele pede para que você analise qual é a velocidade mínima que a pessoa tem que ter aqui com a moto para que ela consiga passar aqui por cima e não caia, tá? Vamos fazer uma análise das forças? Para você ter uma ideia, vou analisar primeiro aqui embaixo. Para baixo eu tenho peso, para cima eu tenho normal. Quem seria a minha força centrípeta? Ela apontaria aqui para cima. Isso seria a minha força centrípeta. E a gente sabe calcular isso aqui como sendo normal menos peso igual a força centrípeta, tá? Aqui em cima, como ficaria? Eu teria normal para baixo e o peso também para baixo. Que estranho, né? Mas a normal, por que ela é para baixo? Porque ele está passando por dentro aqui do globo, então ele está empurrando o globo para cima. Aí o globo empurra ele para baixo, logo a normal é para baixo. Então, para esse caso aqui que eu estou analisando, eu posso dizer que normal mais peso seria a força centrípeta, que aponta aqui para o centro. Tranquilo? Toda vez que ele pedir velocidade mínima para o objeto não cair e ele conseguir passar nessa situação, deixa eu botar aqui V mínimo, ok? E ele conseguir passar por essa situação, toda vez que ele falar de velocidade mínima, o objeto vai passar ali
quase caindo. Se ele está quase caindo, mas não cai, quer dizer que o contato que ele tem com a superfície é muito, 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 muito pequeno. E se quase não há contato com a superfície, quer dizer que para essa situação de velocidade mínima, normal é zero. E aí eu posso escrever como sendo peso igual a força centrípeta. Peso que eu sei calcular que é m vezes g, força centrípeta mv ao quadrado sobre o raio. E agora eu posso cortar, ó, massa com massa, e eu vou achar a velocidade mínima para que ele não caia. Quem seria a velocidade mínima? V mínimo seria o R passa para cá multiplicando e eu tiro a raiz. Raiz de R vezes G. E com isso eu acho a velocidade mínima necessária para que ele consiga passar pelo globo da morte sem cair. Ok? Feito isso, vamos resolver uma questãozinha agora para ver como se aplica. Questão 13 da página 63. Considere a figura a seguir, na qual é mostrado um piloto acrobata fazendo sua moto girar por dentro de um globo da morte. Ao realizar o movimento de loop dentro do globo, ou seja, percorrendo a trajetória ABCD, o piloto precisa manter uma velocidade mínima de sua moto para que a mesma não caia ao passar pelo ponto mais alto do globo, ponto A. Nessas condições, a velocidade mínima da moto, de forma que a mesma não caia ao passar pelo ponto, dado que o globo da morte tem raio de 3,6 metros, é. Então, agora, se eu peço a velocidade mínima, é a condição de que o peso ele é igual à força centrípeta. E a gente já sabe onde isso vai dar. Velocidade mínima é igual a raiz de RG. Ficou grandona essa raiz, não foi? Ajeitar aqui. Pronto. Quem é o raio? Seria 3,6 vezes 10. Tudo isso aqui dentro da raiz. Ou seja, a velocidade mínima, 3,6 vezes 10 dá 36. Só que eu vou tirar a raiz. Raiz de 36 é 6 metros por segundo. Mas nas alternativas eu tenho em quilômetro por hora. Então teria que multiplicar isso aqui por 3,6. A nossa velocidade mínima é de 1,21,6 quilômetros por hora. O que nos dá como resposta a letra C. Com isso, nós finalizamos a nossa segunda parte sobre leis de Newton, onde falamos sobre força de atrito, força de resistência do ar e força centrípeta. Eu espero que todos tenham gostado e nós nos vemos na próxima aula. Muito obrigado. Cheiro bem grande. Tchau, tchau.